Oxo. Tem um cheirinho de sachi. Você sabe como é que aparece aqui? Acho que é isso mesmo. Que espelho. E boa noite a todos! Chegou a nossa hora, chegou a hora das histórias com Osho, chegou esse momento tão esperado, pelo menos para mim, para o Abiro, e para os convidados, com certeza! Porque é hora de encontrar as reais histórias com Osho, aquelas que fazem realmente a gente sentir mais e mais fundo a presença dele, por mais que a gente já faça, cada um à sua maneira, não é? Recebo aqui Bhaskar, querido. Boa noite, meu caro. E Abiro, meu noite, Di. E Abiro, meu lindo, vamos nós, mais uma. É a 15ª, quarta. Você tá sem áudio, amor. Sempre tem um errinho, a gente já está acostumado. Adoro. É a 15ª e é um prazer muito grande estar recebendo aqui o Bhaskar, uma figura assim para mim que sempre tinha na memória. Eu nunca o encontrei pessoalmente, mas agora já o considero um amigo, só pela receptividade e pela disponibilidade de conversar com a gente. Histórias com Osho é meio... Até vou fazer uma confissão aqui. O nome era ser Boteco Osho, que é um bate-papo. E a gente traz aqui o lado humano das pessoas e como elas sentiram e tem dá o seu depoimento. Nós estamos pintando um grande canvas, né? Um grande quadro do Osho, e cada um vai lá e dá a sua pincelada. E o Bhaskar tem uma vivência com o Osho como jornalista, não só como sannyasi, mas como jornalista, e na comunidade também. É sobre isso que nós vamos falar. Bhaskar, meu querido, muito obrigado. Nosso agradecimento já antecipado. Diz aí como é que está você, tudo bem? Estou super feliz, porque estamos aí com alguns amigos, todo mundo junto aqui, né? Algumas pessoas juntas aqui para mais essa conversa sobre Osho em nossas vidas, e sempre que a gente se junta, mesmo que quando vê depois gravado o programa, a presença do Osho se instala né? se manifesta no coração de todo mundo, nas casas de todo mundo, assim. Então, é como dar o play aqui significa Buddha Field no ar, né? E juntos vamos criando esse campo de energia que já está acontecendo, assim, né? De hoje chegando e se divertindo com a gente aqui um pouco, né? Muito mesmo, muito mesmo. E... Lindo, obrigada pela disponibilidade. E a pergunta que não quer calar. A pergunta que não quer calar, aquela que a gente fica super curioso para saber. Eu nem investigo muito a vida da pessoa para não descobrir como, só para ter a surpresa da entrevista, mas como é que foi? Em qual esquina o Osho te fisgou? Como é que foi essa história? Mostra um pouquinho o contexto para a gente e o processo. Puxa vida, do meu ponto de vista, né? Porque seria legal saber como essa era a história do ponto de vista dele, né? Que estava fisgando a gente. Né? Ele saiu fisgando todo mundo. Segundo o Prashanto, todos os loucos. Né? A história dele deve ser muito melhor do que a nossa, mas enfim. Nada disso.
Mas é muito legal porque eu tinha passado todas umas histórias, estava doente, tinha voltado para Brasília de uma viagem fracassada, maluca por alguns reinos irresponsáveis, e voltei assim, doente, abatido para Brasília, e comecei a fazer uns freelances de resenhas de livros para a editora tal, que era a editora do Guiambuda, ou do Vanderlei Pinho Lopes, que foi mencionado aqui pelo Satibode, no Papo com o Satibode. Era da turma. E Guiambuda era uma figura. E era assim o primeiro Sannyasi do Osho que a gente conhecia. E eu estava chegando em Brasília e uns amigos meus, Satibode, Guiambuda, Vivarta, esses caras tinham conhecido um Rajneesh enquanto eu estava morando fora nessa viagem fracassada que eu fiz. No meu retorno, meus amigos eram Rajneesh, não é? Mas eu não sabia do Osho. Mas aí eu fiz aquelas resenhas de livro para o Guiambuda, e no dia que eu fui na editora dele cobrar ali a grana, pegar um cheque, essa coisa antiga, né, de pegar um cheque e tal, eu chego na sala dele e tinha umas 15 fotos do Osho na parede. E eu, de sacanagem, de brincadeira, peguei o cheque numa mão e falei: Guiambuda, quanta foto desse seu velho barbudo. Você devia me dar uma foto dessa. Mas falei desde o nada. Isso saiu da minha boca sem nenhuma razão, porque não tinha nem admiração, nem ironia, não tinha nada. Era uma voz besta ali, assim, não tinha sentido. Guiambuda, como um bom discípulo, foi até a parede, pegou uma foto do Osho e me deu. Então, eu voltei para casa com um cheque na mão, que estava fazendo bem naquele momento, porque eu estava vindo de uma história fracassada, então estava making money, né? E com uma foto do Osho na outra mão. Mas o Osho não era ninguém para mim, né? Assim, eu estava começando a ouvir falar. Então, chego em casa, tem um prego na parede que estava sem nada, aí botei a foto do Osho ali, né? Quando foram, assim, 2 dias depois, meus olhos se encontraram com os olhos do Osho naquela foto na parede lá de casa. E isso foi alguma coisa. Isso foi alguma coisa, porque deu um frescor, passou uma leve brisa. Não foi uma Kundalini disparando, não, mas passou uma leve brisa, né? E aí, também, 2 ou 3 dias depois, estou eu com uma amiga, Marga Maria, comendo uma macarronada, ou seja, não estava num salão de meditação nem nada, estava comendo uma macarronada num bar em Brasília, quando igualmente sai da minha boca, sem nenhuma intencionalidade, a frase "pedir sânias". Já veio no passado, não passou por uma decisão minha, não passou por nada disso. Foi essa coisa, né? E aí já corri para casa, botei uma roupa vermelha, comecei a fazer meditação dinâmica. Fadas, umas apostilas, né? O Vanderlei Guiambuda estava começando a editar os livros do Osho no Brasil. Agora, 1 ano depois, assim, para encurtar essa história, para a gente chegar num ponto assim que é mais, eu acho que é o mais relevante assim para responder a isso. 1 ano depois, eu fui a Rajneeshpuram para um festival. Havia uns festivais em Rajneeshpuram, fui para o festival de julho, de verão, né? Poxa, eu era o menino mais feliz do mundo, eu tinha 23 anos, ia ver o Osho. E desde aquele dia, aquele 1 ano atrás, desde o pedido de sânias, o Osho era tudo na minha vida. Nunca mais teve nada que importou mais na minha vida do que o Osho. Nunca mais, desde aquele primeiro dia lá, desde a foto tocar os meus olhos. Mas 1 ano depois, eu tinha conseguido juntar grana, sabe-se lá, Deus como, são coisas que a gente, né, revela se por acaso sair no meio da conversa.
mas de repente eu ia ver o Osho pela primeira vez, fisicamente. A Biro estava me contando que foi para Puna ali nos últimos anos e meio do Osho presente, mas já não viu o Osho. Eu era o menino mais feliz do mundo. Tinha me enchido de dívidas para ir para Rajneeshpuram, passar uma semana, vendido carro, casa não, geladeira, fogão, mas fui. E o Osho entra no satsang. Ele estava em silêncio na época. Ele se sentava naquela multidão de 20 mil pessoas, o povo mais lindo do mundo, né? Aquelas flores lilás, vermelha, laranja. Aquilo era um jardim das pessoas mais lindas do mundo, encontrando sua beleza, sua sexualidade, sua espiritualidade, virando pessoas inteiras. Aquilo respirava o paraíso, né? E aí, tudo lindo, maravilhoso, esse êxtase, o Osho senta na poltrona dele, eu estou lá no meio, sei lá quantos metros de distância, né, do Osho lá na poltrona dele, mas meus olhos buscam os olhos do Osho na poltrona, na cadeira. E, é claro, meus olhos buscam um Osho pessoal, né? Buscam estabelecer um contato pessoal, né? Mesmo que o Osho esteja a 200 metros, teu mestre, aquele menino curioso, querendo olhar para as mãos, para os pés, para os olhos do mestre e fazer um contato. Só que quando meus olhos encontraram os olhos do Osho dessa distância, não tinha absolutamente nada por trás dos olhos do Osho. Eu nunca mergulhei numa escuridão tão absoluta, não tinha nada. Fisicamente mesmo, os olhos pareciam 2 túneis escuros, não tinha absolutamente nada atrás dos olhos, e naquele momento comecei a chorar, no meu primeiro satsang, na presença do Osho. Comecei a chorar porque toda a minha miséria, minhas mentiras, tudo começou a transbordar. Foi uma dor horrorosa. Foi um sofrimento horroroso. No meio do satsang, e assim foi toda a semana de festival, meus amigos curtindo, celebrando, dançando, meditando, transando, indo para o cassino, whatever, o que quisessem fazer. E eu chorava, trancado dentro de uma barraca, só saía para comer e ir para o satsang do Osho. E cada dia mais mentira, mais miséria, mais sofrimento me era apresentado. Assim. Foi muita dor. Eu acho que eu nunca cheguei tão próximo da possibilidade de um suicídio assim real, porque tinha uma hora que eu estava sem saída, eu estava afogado. Talvez eu fosse até assim, né? Vamos dizer, né? Na nossa cabeça, né? De maneira careta de dizer, assim, muito jovem, até não tinha estrutura, vamos dizer, nem teórica para entender o que estava passando ali, né? Eu não sabia, talvez eu não soubesse naquele momento que o que se estava passando era uma demonstração assim de toda a cortina de pensamentos, histórias, imagens que constroem esse eu falso. Mas eu não sabia naquele momento que era um eu falso, um ego. Ainda isso não era claro, não é? Então, minha mentirada toda veio à tona. Eu sofri muito e eu passei 1 mês sofrendo muito. Eu não tinha saída, eu era a pior pessoa e a coisa mais fedida do mundo e tal. E eu acho que aí eu recebi uma graça, uma bênção, porque acho que nunca mais eu tive muito medo de ver alguma coisa. Eu acho que nem sempre eu estou destemido numa aventura quando eu começo a ver que vou ver algo em mim. Mas medo já não. Eu acho que eu ganhei essa bênção ali. Assim, o Osho matou de uma vez. Eu não sabia o que ele estava matando, né? Passou um tempo para eu entender que eu não era feito, né? Que eu até então era feito daquelas imagens, confundia as imagens de mim mesmo com quem eu sou. Teve muita viagem, teve muita meditação para chegar em algumas realizações, né? Mas naquele momento ele matou. E depois que essa dor foi
sendo absorvida e virando aprendizado. Poxa, depois disso a vida foi muito na banguela. Depois disso, fracasso, sucesso, isso e aquilo. Mas aí já tinha um observador, cuja primeira profunda observação foi a mentira de si mesmo. Então, daí para frente, a vida foi de outra maneira. Enfrentar dificuldades, sucesso, fracasso, já foi outra história, né? Mas o primeiro contato, para responder a tua pergunta, né? Osho me pegou lá naquela foto, naqueles olhos lá, mas me matou ali, na presença física diante dele no satsang, né? E me abençoou com, assim, né? Com poder ver de uma vez uma enxurrada de coisas e entrar logo na estrada de discernir o que é verdade, o que é mentira em mim mesmo, né? Ele foi logo muito radical. Então, eu sou muito grato por isso. Para mim foi pura graça essa dor toda e esse processo. Num mundo espiritual que muitas vezes as pessoas só valorizam o bonito da coisa, esse seu depoimento é tão Osho, né? A revelação do ego, a revelação do pior, a revelação... E a gente se sentir grato por isso, isso é muito, muito, muito Osho. Né? Isso é o que torna esse mestre tão, tão especial. Sem uma palavra, um olhar e uma revelação aconteceu a você. Né? Jovem, sem, né? E é um barato, porque a mágica está nisso, assim, né? Assim, se dependesse de mim, né? Se eu tivesse algum controle sobre aquilo, porque ali ele mata e você passa a ser dele, vamos dizer assim, não é? Uhum. Porque se dependesse de mim, de uma decisão mental, de um eu, porra, nunca mais volto aqui, nunca mais quero ver esse cara, que energia, né, estranha, pô. Tu vem pra cá para se divertir, diz que tem cassino, diz que sexo é livre, não sei o que, e você se acaba todo, né? E tem 10 meses de prestação para pagar em dólar quando volta para o Brasil, uma semana depois, né? Ai. Ou seja, a mente diria, como muito sério, isso é um anticristo, isso é uma loucura, né? Sim. Veio para atrapalhar meu casamento, porque causa, não é? Causa. Então, graças a Deus, eu perdi esse controle, não deu tempo para a mente dizer nada. Em vez, então, de eu fugir, eu passei a querer, e era a única coisa que fazia sentido na vida, era fazer grana para voltar para Rajneeshpuram e viver em Rajneeshpuram. Eu passei aquela semana ali. E antes de eu ir para o primeiro festival, vivendo na comunidade que a gente tinha em Brasília, Satibode, Marga, Vivarta, uns amigos, né? Osho Khalid, como chamava Amrito naquela época, eu sonhava, antes de ir a primeira vez, e nessa época não tinha muita foto nem nada, eu sonhava muito com Rajneeshpuram. E quando eu chego em Rajneeshpuram para o primeiro festival, eu sonhava com a cozinha, com a sala de comer, com a rua, sonhos assim. E quando eu cheguei lá, era aquilo tudo. Eu já tinha visto aquilo tudo. Ah, para, jura? Uau. Então, depois desse assassinato, assim, tudo que restava era voltar e ficar perto daquele cara, né? Que daquele cara é uma maneira gostosa de dizer hoje, mas que isso tenha toda a sacralidade do mundo, porque não é aquele cara. Tá perfeito, Bhaskar. Não é aquele cara, é Não. outra história. É outra história. Cara. Só vou fazer um pequeno reparo. Quando eu estive em Pune, eu peguei o Osho falando 1 ano, e depois que ele se ausentou uns meses e voltou e não falou mais. Então, peguei esses 2 momentos. Entendi. Graças não, só para deixar essa Coisa referência. Bhaskar, você ficou muito conhecido no meio Sannyas pelo fato de jornalista. Você teve a oportunidade de entrevistar o Osho por 3 vezes, né? Essa referência que todos nós temos
E você também viveu na comuna durante 2 anos, pelo que eu entendi, justamente naquele momento de efervescência que eles abordaram apenas parcialmente naquela série do Netflix, né, o Wild Wild Country, e muitas coisas ali eu percebo que eles não mostraram, e tal, um outro lado todo que você vivenciou, que você esteve, né, e a dimensão do trabalho do Osho naquele momento, a importância de tudo aquilo. E um terceiro momento em Puna, quando você pergunta para ele sobre aquela nova fase do trabalho, né? Eu queria que você relatasse para a gente, porque você, pelo que eu entendi, você também já vinha de um contexto de um jornalista interessado por direitos humanos e tal, então todo o seu questionamento teve um sentido político também, que é uma dimensão do trabalho do Osho, que muita gente não conhece, talvez conhece a parte espiritual, a filosófica, a terapêutica e muitos outros aspectos, né? Mas a dimensão política, as pessoas hoje acho que não sabem muito disso, da interferência e do furor que o Osho causou sempre, né? Eu ouvi essa frase, eu ainda acho que foi você, né? Que disse, você não lembra. Às vezes acontece isso comigo, as pessoas me dizem, você me disse tal coisa, eu digo, eu falei isso, né? Então, não sei, mas eu tenho essa referência de ter ouvido você, ou lido em algum lugar, que você disse que o Osho cutucava a onça com a vara curta. Então, dentro de tudo que eu falei aqui, já me estendi demais. É fato, né? Manda ver aí, Bhaskara. É fato, é fato. Não, poxa, ufa, eu tenho um desafio aqui, cara, porque eu sou assim falador e quando eu falo do Osho, eu vou ficando um pouco mais assim, então eu tenho que concentrar aqui porque você colocou algumas coisas que são realmente muito conectadas e que são importantes da gente ser assim bem claro com algumas coisas, né? Essa minha entrevista, Netflix, esses últimos tempos de Osho nos Estados Unidos, mas vamos dizer assim, não é? Eu vou começar assim pelo barato mais anedótico aqui da entrevista. Né? Um belo dia eu estou morando na comunidade já há um ano e meio, alguma coisa, e estou nesse dia trabalhando na cozinha, quando no microfone, no alto-falante, né, apita, pé, Swami Bhaskar, please come to the desk. Né? Me chamam ali na secretaria, né, ali de... Aí eu falei, meu Deus, será que eu fiz alguma coisa errada, né, cara? Será que vão me expulsar da comunidade? O que esses caras estão me chamando? É brincadeira. Por que a gente sempre pensa isso? Chego ali, aí eu chego ali, mas eu estava relax. Aí eu chego ali, era o assessor de imprensa do Osho, um argentino, Anchumali, pessoa mais boa do mundo, muito legal. E ele olha para mim e fala, há quanto tempo você está aqui? Eu falo, bom, há um ano e pouco, não sei. E ele tinha uma pasta, naquela época você tinha pastas com papéis, com clipping de jornais. Ele tinha todas as matérias que eu já tinha escrito sobre o Osho no Brasil. Eu tinha escrito muita coisa. Eu era jornalista do Correio Brasiliense, tinha feito uns freelancers para a Folha de São Paulo, tal, escrevendo sobre o Osho. Então, eles tinham isso. E eu, quando cheguei em Rajneeshpuram, não fui me apresentar à assessoria de imprensa, eu fui lavar banheiro, fui trabalhar na cozinha. Eu sou um worshipper, eu queria lavar o chão que o Osho pisa, não estava assim, numa outra viagem. E aí ele, cara, não sei o que, suas matérias são ótimas e a gente quer que você entreviste o Osho. Semana que vem, quarta-feira, 7h. Aí, aqueles dias que antecederam a quarta-feira, 7h, se é que foi isso, foram dias curiosos, porque eu vivia êxtase, excitação, euforia, medo. De vez em quando eu ficava com medo, né, cara? De vez em quando eu ficava com medo, porque, né? A primeiro satsang, no olhar, a 30 metros de distância, matou eu. Então, isso também vinha assim. Eu era também jovem. Nas entrevistas, quando você vê no vídeo, tem horas que eu dou uma colapsada.
eu fico 1h30, quase 2 horas, a 2 metros dele, e ele olhando nos seus olhos. Ele não olha para a plateia que está atrás, porque tem sempre um grupo de sannyasins atrás. É muito, é muito. E nessas entrevistas, então, resumindo, aconteceu que essa entrevista foi feita num momento em que a tensão política já estava muito grande. Sheila ainda estava presente na comunidade, Sheila ainda não tinha fugido da comunidade. Na minha primeira entrevista, Sheila está presente ao lado do Osho, mas já havia muita tensão política, porque não era uma época de internet, então a gente não sabia de detalhes, eu não era do staff, nem próximo do staff, eu era um menino meditando e amando o Osho, fazendo meu worship na comunidade. O que acontecia? A gente sabia um pouco, mas sabia que a barra estava cada vez mais pesada, que estava tendo investigação, que processos na justiça começavam a ficar mais e mais sérios, porque foram quase 1000 processos na justiça contra a comunidade. Isso estava no ar. E essa perseguição se dava, sobretudo, é claro, no nível mais profundo, se dava, sobretudo, pela presença mágica, mística e libertadora do Osho. Ele era, antes de tudo, no consciente ou no inconsciente da população do planeta, uma ameaça a esse ser humano oprimido, fechado. Ele era um libertador, no nível bioenergético, no nível da celebração, incluindo a sexualidade, a transcendência. Esse era o medo mais profundo, mas numa circunferência um pouco anterior a essa percepção da libertação, digamos, bioenergética, estava o forte discurso do Osho, profundo, filosoficamente profundo, sobre o papel das religiões, dos padres e dos políticos. Osho vinha de uma história recente de discursos aprofundados sobre o papel das religiões e dos políticos para esse quadro triste em que a humanidade vive hoje, muito profunda. E os Estados Unidos, naquela época, viviam o ápice do conservadorismo. Ronald Reagan foi um momento onde essa onda essa onda careta, essa onda cristã careta, tomou grande impulso nos Estados Unidos. E o curioso é isso, para fazer aqui uma... Então, eu queria, na minha entrevista, porque eu sentia que aí estava a tensão. Então, eu ia ser lido, eu ia ser publicado no Correio Brasiliense, num jornal que é lido não só por sannyasis e tal, e eu meio que sentia que alguma coisa ia rolar, nunca podia imaginar o quê, mas a tensão do momento era aquela. Então, eu pus o jornalista ali na frente do sannyasi, não fiz perguntas sobre expansão de consciência, sobre a beleza dos pés dele ou dos gestos dele, nem sobre a meditação. Eu quis que ele condensasse, fiz perguntas que, de alguma maneira, acabaram permitindo ali que o Osho condensasse todo o discurso dele sobre religião e política. Então, quando essa matéria é publicada no Brasil, isso causa um impacto muito forte, tá? Porque era ele falando de religião, política e AIDS naquele momento. Então, aquilo causa um impacto forte e eu fico feliz pelo fato de que as pessoas que naquele momento leram e puderam perceber o que tinha ali, puderam mais facilmente compreender por que depois era tão perseguido. Porque isso, Netflix, o documentário Netflix não mostra. Fica parecendo que Osho foi perseguido daquele jeito, promotores, presidente da República e tal. Por quê? Porque a comunidade era muito barulhenta, atrapalhava o Domingão do Faustão, daquela galera que morava, dos velhinhos que moravam em Antílope. Não era por isso que o Osho estava sendo perseguido. E isso não aparece. E esses discursos do Osho sobre política e religião estão em vídeos disponíveis. Muitos desses discursos ele falou durante coletivas de imprensa. Então, o documentário de Netflix não explica isso, é uma crítica cinematográfica mesmo, não explica por
que aquele cara era tão perseguido? Né? Aí não vale nada, você não mostra nem a comuna do Osho nos Estados Unidos foi a maior comunidade espiritual no sentido de buscadores e um mestre vivendo juntos desde Buda. Nada disso está aí no ar. Nem a Fundação Rajneesh coloca muito no ar, faz questão de deixar essa história meio para lá. Netflix descontextualizou, mas era isso que estava acontecendo ali, um campo de Budas. Né? Então, então na minha entrevista, na primeira entrevista, rola essa coisa bem política, não é? E aí a entrevista faz um barulho muito legal no Brasil. A entrevista sai com um manchetaço de 2 linhas de página com o título Deus deve mesmo ser brasileiro, infelizmente. E aí o Osho explica por que não vale a pena, porque eu perguntei para o Osho, olha, dizem lá que Deus é brasileiro. Excelente. Mas a realidade que a gente vive é essa, miséria, corrupção e papapá. E o Osho falou, Deus deve mesmo ser brasileiro, infelizmente. E aí ele disseca essa ideia de Deus, construída pelas religiões. Isso cria um tal barulho, ficou tão legal, e depois o mesmo jornal fez repercussões com políticos e padres, criticando o Osho. Niranjana estava de repórter nessa época no Correio Brasileiro. Bom, eu sei que passa um mês, eu estou trabalhando na cozinha e ouço no alto-falante, penso, ame basca, come to the desk. Osho tinha sabido da repercussão da matéria no Brasil, daquela história toda, e pediu que eu voltasse para ele fazer uma réplica. E aí eu então tive essa bênção, né, de ir falar com o Osho uma segunda vez. Quando você vê o vídeo, você fica impressionado. Eu vou colapsando, eu não aguento, é demais para mim. Eu desmonto às vezes. Não consigo levar aquela coisa jornalística assim. Eu deixo o Osho falando. E é a coisa mais linda. Então, a coisa mais linda. Então, nesse contexto, aconteceram as entrevistas, né? E foi legal, porque deu para falar de Brasil, deu para falar de todos os assuntos de política, de guerra, de AIDS. Então, essas entrevistas explicam muito, muito claramente por que o Osho foi perseguido. Bhaskar, essa segunda entrevista, ela saiu publicada? A resposta do Osho? Essa segunda entrevista só existe publicada na minha página. Porque o que acontece? Quando aquilo estava sendo datilografado e mandado para ser mandado para o Brasil por correios, não tinha internet, né? A comunidade se desmonta toda. Acontece tudo de Sheila e etc. Então, aquela matéria já não fazia sentido ali naquele momento. Aquela entrevista com o aquela réplica, era para o jornal, era voltar uma coisa assim. Então, a gente publicou em alguns meios alternativos da época e tal, mas não no Correio Brasiliense. Fala o nome da sua página depois. Desculpa te cortar. A minha página é a página do Dian. Eu falo, sim, com o prazer. Tá bom. Não, então, enfim, aí acontece uma história para completar assim esse... Sim. É claro, estou fazendo uma narrativa para vocês aqui dessa história de como aconteceram essas entrevistas, né? Do ponto de vista do que eu estava vivendo, enquanto desempenhava esse papel de jornalista, era de novo, e assim vai ser desde dos primeiros momentos com o Osho até hoje, até sempre, é assim o que me acompanha, né? Ali com o Osho falando, tecendo comentários, falando de política, provocando onças com vara curta e fazendo o que quer, né? Padres e políticos, né? E você está ali diante dele e não tem ninguém, cara. E não tem ninguém. Tem um rio fluindo, se ele está falando, ele está falando, quando ele está de pé dançando, ele está de pé dançando.
quando ele está sendo atacado, ele está ali naquela, né, o rio está mais bravo, o vento bate mais forte, mas não tem ninguém, é um fenômeno, como um vento, como uma chuva, né? Tem uma chuva caindo, mas não tem ninguém chovendo a chuva, né? Buda certa vez disse isso. Há um sopro de vento, mas não tem nenhum vento soprando. E você está perto de um cara como o Osho, assim, e durante um tempo suficiente para ficar hipnotizado e um pouco assim, como com sentidos alterados pela presença energética, é porque você está diante de uma não presença, de um não eu, de uma coisa que é pura presença, em verdade, né? E que quando está ali, está totalmente com você. Ele está ali olhando para você e conversando com você, e você tem também essa experiência de uma pessoa inteira. É como se ali naquele momento ele não está pensando em toda a missão dele na vida, nem o que diz ou o que não diz, o que é perigoso dizer ou o que é hora de dizer. É um rio livre, permitindo que aquelas perguntas ressoem nele e saia respondendo. É uma tal ausência de eu, para conceituar assim com essas palavras, né? Que você, durante a entrevista e ao final da entrevista, os haitianos vão dizer que é como ficar ali, não sei, 200 horas numa caixa de orgônio, não tenho ideia do que seja essa experiência, mas é pura energia vital, é pura... Então, depois das entrevistas, eu tive noites memoráveis de êxtase em quietude, né? Não êxtase de euforia, não, era uma quietude oceânica mesmo, né? Assim, a quietude oceânica do Osho ficava em mim por mais 2, 3 horas depois das entrevistas. Então, do ponto de vista do discípulo, ali começava o meu trabalho, né? Receber aquilo, permitir aquilo, debaixo das estrelas e aos pés das montanhas de Rajneeshpuram. E aí sim eu tinha, né? Aí, aí as entrevistas para mim são isso, mas do outro ponto de vista essa é a história assim, de como aconteceram. E o que aconteceu foi que quando o Osho já estava em Puna de volta, a Folha de São Paulo me procurou perguntando se eu não conseguiria entrevistar o Osho de novo. E eu arrisquei de telefonar para Puna e falar da importância da Folha de São Paulo e tal, e os caras pediram que eu mandasse algumas perguntas por fax, que eles veriam se era possível que o Osho respondesse. E assim foi. Chegou a resposta ditada pelo Osho, digamos, por fax. Então, essa terceira entrevista com o Osho já em Puna é uma entrevista feita por fax e talvez a última entrevista do Osho para a imprensa. Os contatos com a fundação do Osho na ilha são muito complicados, a gente começa a conversar com eles, eles são sempre muito hostis a tudo, na noia deles por direitos autorais e não sei o quê, que a gente não consegue completar a conversa de localizar esse material lá nos arquivos deles. Mas, enfim. E nessa última entrevista é legal, porque 2 anos depois, Osho reconsidera algumas questões que apareceram nas primeiras entrevistas, sobretudo sobre AIDS, e já fala sobre a nova comunidade, um novo tipo de gente que ele queria que estivesse chegando. Então, enfim, eu tive bons momentos com esse não ser, ou com esse puro ser, com esse não eu. E nunca, então, consegui estabelecer uma relação pessoal, porque pessoa nenhuma ali atrás. Né? Muito bom. Mas pude sentir seus pés e suas mãos e os olhos, puramente. os olhos. Bhaskar, Os olhos. enfim, eu escutei todo aquele áudio que você produziu, aliás, recomendo a todos que estão nos assistindo agora, que nos assistam depois, que olhem na página dele, está esse material lá, depois você ensina como
a gente chegar lá, né? Tá? Mas o que eu percebi na resposta que ele deu para você, ele mencionou o comunismo, a União Soviética, a perestroika, está tudo ali. Eu lembro que o Osho tinha dedicado um livro para o Gorbachev chamado Sobre a Declaração dos Direitos Humanos, e ele depois retirou essa dedicatória lá em Pune, dizendo que o Gorbachev tinha, pela vaidade, tinha destruído a experiência da União Soviética. E tem um livro que resultou de uma entrevista que ele deu para a TV russa, que eu identifiquei pontos em comuns com a resposta que ele deu para você. Essa questão estava efervescente na época. Assim. Na época, né? Ele chegou esse é um livro maravilhoso para a galera aí que está com a gente, que gosta. Chama Communism, Zen Winds and Fire, o título desse livro. É que o Osho, pelo que eu percebi a experiência lá em Pune, toda a última fase do trabalho dele foi com o Zen. Parece que ele tinha chegado que o Zen era a essência, assim, do ponto final do trabalho. Essa é a percepção que eu tive. Né? Você chegou a pegar lá em Pune, quando a Niranjana, aliás, vou dar um spoiler aqui, que é a fotógrafa que esteve com o Bhaskara em Pune, sua companheira, e fotografou as fotos mais lindas do Osho que estão aí. A gente até postei coisas ali no Facebook. Quando vocês estiveram lá, Bhaskara, vocês pegaram aquelas experiências em que o Osho conduzia a Gibberis no Buddha Hall? Eu acho que em 89 ele estava fazendo isso ainda. Ele não estava em silêncio ainda. Lembra disso? Que afinal da meditação ele conduzia? Imagina. Claro. Vou te dizer uma coisa assim, então. Vou contar uma coisa engraçada para vocês aí, pessoal. Dorme não, que tem uma história engraçada aí. É o seguinte, a gente estava lá, Niranjana e eu, exatamente quando ele estava dando a entrevista para a televisão russa. Isso é muito forte na nossa vida, até porque Niranjana é uma sannyasi comunista, de carteirinha em ambos os casos. Ela sannyasi de carteirinha e comunista de carteirinha. Está rindo ali de mim, está morrendo de rir dessa história. Ela consegue fazer a síntese dessa coisa que seria uma dualidade, então ela é comunista, sannyasi e tal. Então, aquela entrevista para a televisão russa é muito importante. Esse livro, Zen Fire, Zen Wind, para quem gosta do pensamento político do Osho, é um must, é bem legal. Ele prevê muita coisa que vai rolar. Ele fala para o Gorbachev que o Gorbachev estava abrindo, que era a época da abertura, né, da Glasnost. Ele dizia para o Gorbachev que o Gorbachev estava abrindo para as coisas erradas. Não era para abrir, depois de tanta loucura, tanta história, tanta morte para construir um Estado com uma experiência ainda incompleta de socialismo, né? Da ideia de comuna e tudo, que o cara vem e abre para McDonald's, Hare Krishna, deram os exemplos do Osho. Então, ele fazia uma boa análise disso tudo. Osho nunca foi propriamente muito fã do comunismo, né? Na visão, pensamento político do Osho, tem lá os condicionamentos culturais e percepções filosóficas, o que quer que seja, mas ele não é muito dessa onda. Então, por que a gente veio parar nesse papo? Então, a gente estava lá... Os 3 trechos da tua entrevista com o livro. Vocês estavam lá nesse momento. Isso. Quando vocês estavam lá... A gente estava lá nesse momento. Niranjana não era sannyasi. Niranjana foi para Pune sem ser sannyasi. Já estava aquela paixão por mim e pelo Osho, né? Isso aconteceu muito nesse mundo. A gente é ponte assim para essas, né? O mestre também, né? Faz a gente canal, né? Para ir buscar outras pessoas. E Niranjana é uma fotógrafa profissional e tal, e a gente chegou em Pune, nos apresentamos, né? Refiz alguns contatos lá com a galera da assessoria de imprensa, e aí ganhamos front seat, ou seja, assentos ali na frente do Osho, todo dia, durante um mês, Amiro.
Um mês de front seat, a gente não aguentava mais, era muita energia, né? E Niranjana podendo fotografar o Osho nos jardins da casa dele. E eu ia segurando o equipamento, carregando o equipamento. Né? Claro. Fui de assistente. Claro, Dívia, fui de assistente. Pô, se eu soubesse, então, ia Niranjana pedir para ir junto. Claro, pô, Niranjana pôde fotografá-lo na casa dele, nos jardins da casa dele, dando discurso, fazendo o caminho de carro entre a casa e o Buda Hall, que deu uma série de fotografias lindas. Como Niranjana é em breve uma convidada aqui do programa, vamos chamar Semana assim, que vem. não vou falar muita coisa. É, isso mesmo. Né? Eu ia Não vou falar isso. muita coisa. Mas vamos voltar um Niranjana tem pouquinho histórias aqui. deliciosas para contar do que ela viveu com o Osho. Nos 20 metros. Nos 20 metros. Atenção, galera, nos 20 metros que separam a casa do Osho da entrada para o Buda Hall, deve ter ali 60 metros, que o percurso que o Osho fazia de carro. Nesses 60 metros, feitos de carro, Niranjana e Osho viveram uma história linda. Então, atenção ao programa de Niranjana, que é essa história dela. Pior que eu dei spoiler, eu publiquei um texto dela no Facebook. Exclui já. Aí, bicho, aí teve um dia, né? Teve um dia que estava essa front seat, a gente ali tratado como rei, sempre front seat, e estava aquele dia de calor em Pune, na Índia, e a gente estava indo para o darshan, que era ao entardecer, e o Osho falava 3 horas e meia, ele estava 4 horas chegou a falar. Né? Chegou a falar 4 horas. Chegou a falar 4 horas. Estava lindo. Estava lindo. Poxa, a gente não falou da vida como era em Rajneeshpuram, comunidade, né? Isso quero saber. Um pouco. Daqui a pouco a gente volta. Mas nesse dia, Dívia, estava um calor enorme. Quando a gente está chegando no ashram para o darshan, aquele calor enorme, e aí a gente parou na carrocinha de tomar água de coco, né? Os cocos na Índia são grandes, são coco de verdade. Aí Niranjana tomou sua água de coco, eu tomei a minha, calorzão. Falei, amor, vamos tomar mais, vamos dividir mais um coco aqui, meio a meio. Tomamos mais meio coco cada um. Maravilha. Osho falando, a gente ali a 20 metros dele, front seat, imaginando aqui também. Né? A 20 metros do Osho. De repente, cara, com 2 horas de discurso, aquele aperto na bexiga, né? Aquele aperto na bexiga e o Osho aqui diante de você, né? E é impossível, imagina, você vai levantar com o Osho aqui na frente, você vai se levantar e sair andando para ir ao banheiro, não é assim. Né? Você morre, mas não faz isso. Por mais incompreensível que isso possa parecer, não é? Não, imagina, interromper um solo do Osho assim para ir ao banheiro, não pode. Aí eu estava naquele aperto, quando eu olho para o lado para a Niranjana está verde. Então, né, a gente ali percebe que os dois estavam vivendo a mesma experiência, né? E vai aquela situação, dor horrorosa, um incômodo, e o Osho falando, e aí estava nessa onda zen, que o Abiro falou, então vai ele indo no caminho zen. A gente segura isso de alguma maneira. Niranjana teve certas maneiras. Niranjana arrumou maneiras de tal. Ela tem que contar na entrevista dela. Eu fiquei naquela prisão e quando estávamos de um jeito que não era mais possível sobreviver, com a bexiga cheia, Osho fala, agora Nivedano. Pão, Nivedano, meu vizinho aqui na Chapada dos Veadeiros, toca o tambor. E o Osho fala, deitem-se. Né? Como deitem-se? Eu estava ali há 1h30 segurando o tanque de... Né? Assim, ele não podia mexer. E como o salão era lotado, ao deitar, você ainda ficava com alguém com a perna na sua barriga, você com a cabeça na barriga do outro, aquela confusão de salão de meditação, né, gente? Então, e aí o Osho... Então, a gente de olhos fechados, deitado e passando por aquela experiência, e o Osho falava, you are not your body, você não é o seu corpo. Ele ia guiando. Mas como assim você não é o teu corpo? A única coisa que existia no mundo era o corpo. Na verdade, a bexiga, né? Não era nem o corpo como um todo. Agonia. Então,
agonia. Então, essa foi uma experiência, embora engraçada, muito forte, porque o Osho fazendo todo o esforço, né? Se dedicando ao máximo para nos levar além do corpo, e a bexiga fazendo o trabalho contrário, nos lembrando que só o corpo existe, né? Então, são esses momentos também que a gente passa no salão de meditação, não é? Você Adoro. sabe, você Adoro. sabe, Bhaskar, que eu lembrei muito dessa época. Esses dias, até numa live dessas, eu não lembro qual, eu comentei sobre isso, porque o Osho emendou essas falas de 4 horas e ficou direto. Isso renderam 2 livros no mês. Um foi para a TV russa, a entrevista, e o outro foram um grupo de seminaristas que foram a Pune e sentaram lá na frente dele, e ele esculhambou com a igreja do 1º ao 5º. Daí escreveram uma carta para ele, reclamando que ele era amargurado. Daí a resposta dele, a tréplica dele a essa carta dos seminaristas, que já não estavam mais lá, virou outro livro chamado Cristianismo, o mais mortal dos venenos, e Zen, o antídoto contra todos os venenos. Esse livro acho que só tem em inglês. Nunca nem ouvi falar desse livro. Pois é, foram era uma trilogia, tá? Foi o primeiro da TV russa. Eu não lembro pela ordem qual dos 2 foi o primeiro. Foi o Cristianismo, se foi o Zen Wind Zen Fire, e depois o último livro, que chama Zen Manifesto. Tá? Até que a ilustração é de um amigo, do livro original de um amigo mineiro que mora aqui em Porto Alegre, o Carvalho, o Zupo, um artista. Teve toda uma história. Um dia ele talvez conte aqui para a gente essas pinturas que coloriram as capas do Osho. E ele, o Zen Manifesto é o último livro dessa série de falas, depois ele não falou mais. E tem uma coincidência incrível. Eu estou aqui, eu desabando a falar aqui, tirando espaço do convidado, Não, mas essa história é bem bacana. As últimas palavras do Zen Manifesto, o Osho fala o seguinte, quando encerra o livro, as últimas palavras do Buda foram Samasati, remember, Samasati. Essa foi a última palavra em livro do Osho, exatamente as mesmas Igual últimas palavras. Buda. Igual Buda. Igual Buda. Claro. Falando em Buda, né? Não, porque você falou diga. de Rajneeshpuram, eu tenho muita curiosidade, assim, de saber como é que era lá, morar lá, como é que era toda a estrutura. Não sei, se puder. Eu acho legal a gente falar um pouquinho, porque é um momento da história do Osho, um aspecto da história do Osho, como foi Puna 1, Puna 2, qualquer, né, momento. Mas como aconteceram esses episódios de perseguição política e guerrilha espiritual e essa coisa toda, na época de Estados Unidos, parece que há um esforço da Osho International Foundation, ou do que seja, para não se falar muito dessa época, para deixar Rajneeshpuram meio assim de fora. Não circulam boas imagens, nem boas fotos, nem bons livros, nem bons textos sobre o que era viver na comunidade. E é um pecado isso. Por quê? Eu dizia antes, né? Desde Buda, você não tinha ali um mestre vivo, né? Com tanta gente morando, vivendo, comuna de cada dia preparar o arroz com feijão, plantar, colher, fazer estrada, atender telefone, trabalhar na loja, o que quer que seja. A gente trabalhava 10 horas por dia, de segunda a segunda, e as outras horas a gente estava ou com o Osho ou dormindo. Era uma comunidade meditativa, era uma comunidade de 5.000 residentes, absolutamente silenciosa. Era um Buda e alegre. O Osho fala em celebração, as pessoas têm toda coisa como muito festiva, e era muito festiva. Qualquer coisa era uma oportunidade para festejar, dançar, cantar. Mas estar em torno do Osho, estar na comunidade do Osho, é estar mergulhado num campo de Buda que é muito silencioso, onde você corta a cebola, ou dirige o trator, ou trabalha na loja, em awareness.
é um work as a meditation, é um worship, como a gente falava na época, você está em meditação. E lá isso era uma realidade. Lá, do primeiro ao último minuto de dia, porque tinha a mágica da presença do Osho criando esse Buddha Field, esse campo de Buda, era uma comunidade silenciosa, meditativa. Todos nós que saímos de um bom tempo de vida em Rajneeshpuram, como certamente em Pune, sabemos o que é crescer no estado de observação e meditação, porque a rotina, fosse trabalhando na cozinha ou em cima de um cavalo ou o que quer que fosse, era de atenção, de meditação. Era um lugar onde não aconteciam acidentes toda hora, de derrubar coisa, de quebrar coisa. Não, era muita atenção. Era uma coisa bonita de viver. Com um mestre que falava para os discípulos 3 horas por dia ao amanhecer. Então, que dava o tom daquele dia. Você sai de um discurso do Osho cheio de processo, todo processado. Você vai viver o resto do seu dia em silêncio, fazendo as suas tarefas comunitárias, mas ali no mergulho do teu ser. Tem a hora da festinha, de almoçar junto com um amigo, de comer uma pizza com os seus, mas Rajneeshpuram era o silêncio e o mergulho para dentro. Muito mais do que as festas, do que tudo isso, né? E do ponto de vista, digamos, então veja, os 3 refúgios budistas, não é? E que na época de Rajneeshpuram a gente recitava o mantra, não é? Buddham Sharanam Gacchami, Sangham Sharanam Gacchami, Dhammam Sharanam Gacchami, né? Então ali a gente estava vivendo essa experiência. O Buda, estávamos aos pés do Buda, vivo, presente, todo santo dia, aos pés daquelas montanhas, longe de tudo, às 5 horas da capital, Portland, lá nas fronteiras com o Canadá, e a gente vivendo, aquelas 5.000 pessoas vivendo com o seu guru, né? E vivendo a experiência da comunidade, vivendo a experiência de fogo que é a comunidade, porque aí vão os relacionamentos, o crescimento no coletivo e na individualidade, né? A expansão e a retração dos amores, tudo isso sendo vivido ali. O crescimento de um estacionamento seu, às vezes o teu crescimento e estacionamento do outro. Então a gente vivia o mestre, a comunidade e o Dharma, a meditação. A comunidade era uma comunidade meditativa. A gente não estava ali para construir uma cidade no deserto. A gente estava ali para meditar com o Osho. Como a gente tinha que morar e comer, construía-se uma cidade que funcionava com inteligência, que era ecologicamente correta, mas a gente não estava ali nessa trip de uma experiência de uma nova cidade. Não. A experiência era estar com o Buda vivo, né? Agora, a cidade era a cidade mais inteligente que eu já vivi, para contar pequenas coisas de como se vivia ali. Você acordava e ia ouvir o Osho, a não ser que você estivesse trabalhando na hora que o Osho falava. Depois você ia para o seu trabalho, para o seu worship, para o seu work as a meditation. Então, vamos dizer que você trabalhasse na cozinha naquele momento. Você podia estar trabalhando no banco, ou no aeroporto, ou na limpeza de banheiros. Vamos dizer que você estivesse trabalhando na cozinha naquele momento. Quando você saía da sua casa, você deixava a sua roupa suja, você deixava a sua cama arrumadinha. Né? Dia a dia na comunidade do Osho. Acorda-se, arruma a cama. Porque se você não arrumar a cama, você corre riscos de levar um bilhetinho de alerta, verdade? Então você acorda de manhã cedinho, você arruma a sua cama, pega a sua roupa suja, põe num paninho que tem seu nome, como chama? Uma fronha, né? Que tem o seu nome, você põe sua roupa suja ali. Você arruma a sua cama e deixa o seu quarto clean, não deixa livro jogado, nada. Por quê? Porque vem o pessoal da limpeza. Se o pessoal da limpeza encontra tudo esparramado, não tem como, não vai fazer a limpeza do teu quarto. E você deixa a sua roupinha ali daquele jeito porque vem o pessoal da lavanderia. Então, quando você foi para a cozinha preparar
as batatas de quem vai almoçar o almoço que você vai fazer, você foi inteiro para a cozinha. A sua roupa está sendo cuidada por quem está inteiro na lavanderia. Ou seja, você não tem que trabalhar na cozinha correndo, combinar com o amigo dele te ajudar e você sair meia hora antes porque você tem que lavar roupa. Não, não tem nada dessa agonia. Tem o pessoal que está fazendo sua meditação lavando roupa, o pessoal que está limpando as casas, o pessoal que está cuidando das finanças do banco, os advogados que estão cuidando das questões jurídicas. Em cada tarefa você podia estar inteiro, porque o resto da tua vida estava todo resolvido. Então você podia estar cortando quiabo, e cortar quiabo para 5.000 pessoas era normalmente um mesão com 40 cortadores de quiabo, né? Porque vai ter quiabada para 5.000, então, né? Nós estamos falando de cozinhas industriais e tal. Ali, aquela coisa zen, pá, pá, pá. Muitas vezes com um Walkman no ouvido, uma música no ouvido e tal. Era tudo muito assim, meditativo, alegre, tinha o abraço e tal, mas você não estava o tempo todo dançando, abraçando e rindo. Era a coisa mais silenciosa do mundo. E com essa divisão de trabalho que era muito inteligente. E também aconteceu outra coisa legal, para citar esses exemplos assim da rotininha, né? Por exemplo, de repente eu chegava em casa de noite do meu trabalho e tinha um bilhetinho: Bascar, arrume as trouxas, arrume suas malas, porque amanhã o pessoal da mudança passa aí e você amanhã vai estar já morando no tal endereço. Ou seja, não moro mais ali e já não vivo mais com aquele companheiro de quarto que eu tinha, porque você sempre tinha um companheiro de quarto, vida comunitária. Eu recebi um bilhete me dando outro endereço. O pessoal da mudança ia levar minhas malas, enquanto eu estava passando o dia na cozinha trabalhando, mas no final do dia eu ia para o novo endereço. Encontrava um novo companheiro de quarto, nunca mais via aquele outro, porque às vezes se perdiam. E assim você também mudava de trabalho. Por melhor limpador de banheiro que você fosse, ou melhor cozinheiro que você também rotava no trabalho muito. Então, você nunca tinha a chance egóica de se tornar o lavador de banheiro da comunidade, né? E nem falar que aquela ali é a minha casa. Não, você era mudado de trabalho, mudado de casa, mudado de companheiro de quarto, não escolhia ter um companheiro de quarto, não dava para ter esse desapego com nada. E isso era muito legal, muito legal. Você não era dono de nada, nem dos amigos, nem das namoradas, nem de nada, né? Era uma rotina muito inteligente e muito amorosa, muito amorosa. A gente tinha um acordo em Rajneeshpuram, dessas coisinhas de quem vive ali o dia a dia, e que, né, que é diferente de uma época de festival e tal, que era assim: se alguém te chamasse a atenção por alguma coisa, derrubou um pedaço de papel e não pegou no chão, né? E alguém te chamou a atenção, ou qualquer outra coisa, tinha o barato de agradecer a essa pessoa, né? A pessoa estava ali fazendo bem, né? Então era muito gostoso, era muito bonito. Agora, claro, tinha algumas pessoas do staff que estavam vendo aquelas loucuras lá, cochila e tal. Eu estava de jovem meditador na entrega absoluta, então pude passar por isso assim, sugando apenas o néctar daquela fase de Rajneeshpuram. Yes. É Uau. muito bom esse depoimento seu, para a gente ver um pouquinho da face interna, de como as coisas se passaram, não só no estereótipo, não só naquele documentário superficial, que abordou apenas um aspecto, né, de tudo que aconteceu, com muita distorção, inclusive. Botam aquelas músicas dramáticas, aquela coisa toda. Eu até fiquei meio... a única coisa que salvou aquilo foi o depoimento do advogado ali, coitado, no meio daquela chuva, Ele é né? bom, né? O Nini. E assim, a questão toda de poder e tal que rolou, um grande experimento, sem dúvida, um grande experimento. Claro. E rolou, quer dizer, rolou aquilo tudo, né? Isso aí é papo muito complicado para a gente entrar agora, mas aquilo tudo, que é aquilo tudo, visto de forma mais panorâmica, é ainda mais interessante, até mesmo do ponto de vista das perseguições porque aí você tem, né, a própria. Então foi nossa guerrilha espiritual aquela. É verdade. Foi nossa guerrilha espiritual. E veja, e aí tem uma coisa assim, né? O Osho, e olha que ele também sofreu com aquela história, né? Sofreu muito.
Mas ele tinha cacife para bancar aquela história, né? Um cacife interior. Eu estou dizendo isso porque os sannyasis, todos nós temos essa coisa do rebelde, não é? E um dos clichês, assim, uma das etiquetas que se coloca no Osho é rebelde, né? E tal. E ele foi rebelde em muitas circunstâncias, além da coisa social, né? Primeiro, rebelde com ele mesmo, né? Quer dizer, um iluminado é um cara que se permitiu morrer, não é? Como o ego, como eu, isso é a maior rebeldia do mundo. Então, quando eu estou aos pés, quando eu estou diante do Osho e se eu trago essa ideia de que eu estou diante de um rebelde, a primeira sensação que eu tenho é que eu estou diante de um rebelde nesse sentido, né? Se rebelou contra o eu falso e foi realizar aquele não eu maravilhoso, não pessoal, né? Pura presença e energia que eu pude ver, sentir, que andou por esse planeta. Essa rebeldia dá cacife ao Osho para a rebeldia social, para cutucar a onça com vara curta, para o que quer que a gente veja como rebeldia, né? Como você falou. E os sannyasis devem contemplar sobre isso, eu acho. Nós, sannyasis. Porque a gente não pode ficar com essa camada um pouco mais histriônica da rebeldia, né? Que também é importante, a gente também cutuca onças com varas curtas, etc., né? Mas temos que, né, cada vez mais, vamos dizer assim, realizar essa rebeldia suprema, né? De não acreditar nesse eu, de não acreditar nessa, né? Porque, na minha experiência, pelo menos, se eu tivesse que, né, buscar uma coisa assim que... Duas coisas parece que são, como, para usar essa metáfora, né, a voz do Osho assim, o tempo todo, aqui no ouvido direito, é um pouco assim o meu nome, porque todos os dias, ou muitas vezes, meu nome aparece para me dizer alguma coisa, como um mantra mesmo, assim, ou me trazendo uma outra, para uma lembrança, né? Um samasati, lembre-se aqui do seu, no meu caso, lembre-se do que o seu nome pode dizer aqui, é sempre um mantra para mim. E a outra coisa é essa, né? A não existência de nenhum eu. Isso né? Quando o Osho, né? Porque quando a tentação da identificação com as imagens vem, você até consegue sustentar se estiver na onda assim, mas logo vem a presença, a voz, a vareta do mestre Zen, lembrando o Maia daquilo, a ilusão daquilo. Então, acho que, né, depois dessas, que pese essas histórias anedóticas de como cada um esteve próximo do Osho, quem teve com ele, quem não teve isso e aquilo, mas o que fica assim, né, no meu ser, né, o presente, que é a presença do Osho na vida, é poder ter essa companhia sempre, né? Essa companhia sempre te lembrando, Samasati, Samasati. Lembre-se do que você já descobriu, lembre-se do estado onde você já chegou, não, né? Lembre-se, volta para lá, não perde, você já conhece o endereço, volta para lá. Lembre-se de quem você realmente é, né? E então, Samasati, né? Samasati. Seu nome, para todo mundo saber, eu já sei o significado. Meu nome é Devan Bhaskar, significa Divino Deus Sol. Divino Deus Sol. E o nome é um mantra, né? O nome é um mantra, né? E se você... poxa, né? O nome é uma experiência muito especial. Vocês sabem, em setembro agora, passado, completou 50 anos que o Osho deu os sannyas pela primeira vez. É meio século, né?
é meio século que dentro do qual, desse meio século, o Osho coloriu o mundo inteiro de nomes, sânias, de roupas vermelhas, né? Como quem planta a sua floresta vermelha pelo mundo, né? 50 anos dando nome, criou essa onda no mundo inteiro. Você encontra dívias, Bhaskar, Abiru, Anandis, Prem, Devas e tal, né? E né, isso é muito bonito. Completou 50 anos. Lindo, Né? lindo. Maravilha. Pascal, Porque isso... quanto tempo a gente tem A gente já estourou um temos pouco o aqui, tempo. já Temos estamos 10 1 hora e 10. minutinhos ainda, tem 1h10, temos 10 Pascal, minutinhos eu ainda. acho que a gente vai ter que ter outra, né? Vai ter que Vai repetir, não ter vai que ter ter outra, jeito. porque tem Eu falo bastante muito, cara. conteúdo. Não, Você mas fala que muito maravilha, lindo. que maravilha. Você tem muito para dizer. Eu vou dizer o seguinte, eu gostaria de explorar, inclusive, aquela coisa que você me referiu nas nossas conversas antes da live e tal, quando rolou os primeiros contatos, a sugestão da Prashanto, de chamar você e tal. Eu queria só depois abordar... Você falou também de entrevistar pessoas que beberam de outras fontes. Eu sei que você está ligado hoje ao Oneness, né? Então... Eu não sei quanto tempo, nós temos 3 minutos, eu acho que é muito pouco para falar dessa experiência. Mas deixa eu gastar um desses 3 minutos para falar de Amo Bhagavan. Né? Fala. Fala, claro. É isso mesmo. Quando eu menos esperava na minha vida, porque eu Osho 24 horas por dia desde sempre, então não tinha nenhuma desconexão de Osho, nada dessas coisas. Um belo dia, cara, para minha surpresa, me apresentam Ame Bhagavan numa fotografiazinha no computador, que é o Sirimurti deles, a imagem que eles usam para meditação, os 2 avatares indianos vivos, né? Sentadinhos no sofá com a roupinha bem indiana, assim. Ou seja, remetia a um mundo totalmente, diametralmente oposto ao Osho, ou até a um mundo do qual o Osho tratava de se desquitar, né? Das tradições hinduístas e essas coisas. E, de repente, eu sou apresentado àquela foto de Amo Bhagavan, num belo dia, numa tela de computador. E assim como aquela foto do Osho lá em casa entrou pelos meus olhos, quando eu olhei para a foto de Amo Bhagavan, isso foi 15 anos atrás, parecia que aquela foto saía do computador e se imprimia no meu peito. Então, inesperado, inexplicável, incompreensível, o que quer que seja, quero dizer para vocês que os 3 dançam no meu coração com uma alegria maravilhosa. De vez em quando, pode ser que eles fiquem em dúvida sobre quem senta no meio. Não sei se Amo senta no meio, né? Ou se Bhagavan fica no meio. Eu sei que aqui no meu coração eles se encontram em total complementariedade e harmonia na minha vida, né? Não na interpretação teórica que eu posso fazer sobre o caminho de cada um e tal, mas nas minhas células, no meu ser, é o encontro mais lindo do mundo, porque depois da Diksha de Amo Bhagavan, a presença de Osho, os ensinamentos de Osho, encarnaram ainda muito mais em mim. Depois da Diksha, eu senti muito mais ainda o Osho. Depois da Diksha, talvez por alguns momentos eu tenha experimentado o que o Osho experimentou. Então, eu tenho que dizer isso. Então, outro dia a gente fala. Não, a gente vai ter que precisar, mas eu acho que basta isso. Adorei. Pascal, olha, querido, um prazer muito grande, muito obrigado, viu, por ter dado essa contribuição tão linda, essa fala tão maravilhosa. E como eu disse, eu e a Diva, a gente conversa não só nas lives, mas a gente passa o dia do que a gente chama de trololó, né? Que a gente fica organizando as coisas, o que vem depois, pede a arte daqui, o histórico dali, troca a data de faz não sei o quê. E a semana que vem a gente tem a Naranjana com sua história maravilhosa de fotógrafa, que foi no Jardim do Mestre,
que o acompanhou. E com o Bhaskara já fica... Vocês aguardem. Fica aqui Vocês o convite. aguardem, porque o Vini Niranjana é pura doçura, pura alegria. Tivemos um primeiro contato hoje, eu não a conhecia, eu pude experimentar uma pequena gota disso que você está falando, dessa doçura. E então, uma semana que vem, a gente recebe todos, Bhaskara esteja aqui com a gente e já fica, desde já, um convite para a gente organizar uma próxima. Total. Total, total. Antes de sairmos, eu preciso dar um recadinho que agora no Carnaval começam os treinamentos de facilitador de meditação ativa Osho. É ministrado pela Cia do Ser, do Sananda, e eu também facilito junto com ele as meditações. E eu estou aproveitando esses espaços para divulgar para quem tem vontade de fazer uma imersão profunda nas meditações do Osho. Esse é um espaço bem, bem legal, todo online. Então, estejam todos convidados a pegar todas as informações na Cia do Ser ou no meu Divya 10, a gente está postando direto as informações sobre o treinamento. Começa agora, 12 de fevereiro, é um intensivão de carnaval. Então, a gente vai passar o carnaval na meditação e no aprofundamento e nesses mergulhos aí sobre o próprio ego, como relatou nosso amigo aqui, entrando em contato. Pronto, falei. Fala no seu site, meu querido, para todo mundo acessar as entrevistas e tudo mais. Eu convido, então, vocês no Instagram, é fácil, Devan_Bhaskar. O site é o site do meu centro de meditação, que é www.dhyan, Dhyan, escrito Dhyan ponto de meditação, não é ponto não, é a palavra ponto, dhyan.demeditação.com.br. E indo pelo Instagram, Devan_Bhaskar, lá na bio você encontra o site do Dhyan, e aí tem minhas entrevistas com o Osho, tem essas coisas. E principalmente convido vocês a meditar comigo todo dia no meu podcast, que chama O Sol. Todo dia eu posto uma meditação nova, a gente faz séries, a gente faz uma viagem deliciosa, são meditações guiadas de 15 minutos em média, só voz e música. Então, essas meditações ficam ali sempre, então tem um acervo de umas 400 meditações. Uau. Vai no Spotify, escreve O Sol, e como a música brasileira tem muita canção para o sol, você tem que escrever O Sol, tracinho, meditações, aí aparece senão aparece muita música popular brasileira antes. Então, O Sol, meditações, e pronto, clicou ali, você vai ter um acervo, poxa, super lindo, de meditações guiadas. As pessoas, a gente tem uma média de 250 pessoas efetivamente meditando todo dia, e os feedbacks são bem bonitos, porque é fácil para fazer em casa, é de graça. Então, vem meditar comigo, que eu gosto. Eba! Delícia! Ninguém tem Muito desculpa. obrigado a vocês dois. Meu querido. Nós Vivi, agradecemos. Abir, olha, delícia essa conversa, delícia sentir a galera que está aí junto. Vocês sabem se tem muita gente junto com a gente? Não sei dizer agora. Olha, a gente ficou mas isso vai como a gente joga uma pedrinha e vai criando ondas. Os dias 3 mas dias o campo vai uma avalanche. O campo é bom. O campo é bom. O campo está maravilhoso. Foi uma delícia. Tá rico, tá rico. É só amor aqui. Depois a gente vai comentar nos comentários. Aqui tem um monte de gente falando, mandando um amor assim por todos os seus relatos. É o famoso Virtual Sangham. Saranam Gacchami. É sem fronteiras, né? A gente está nesse Buddha Field. Total. É isso aí. É uma maravilha estar com a comunidade. É uma maravilha estar com a comunidade. Vocês estão fazendo isso. E é bom porque a comunidade está junta, o Osho vem para mais perto. Então, gratidão a vocês dois
pela energia que vocês estão colocando nesses encontros e Olha, são muito podemos dizer que divertidos vem e ao mesmo tempo surpresas informativos. muito incríveis por aí. Nossos Yes, são yes, Osho. auspiciosos. Não dá para fazer nada com a energia do Osho, com o Osho que não seja com muito entusiasmo e com muita totalidade. Então, é nesse projeto que a gente está. Yes. Boa noite, gente. Querido, obrigada. E Tchau, pessoal. tchau, tchau. Até. Beijos.